Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia da primeira série do ensino médio. Estamos aqui com o professor Antônio. Tudo bem, professor? Tudo bom, boa tarde a todos, boa tarde a você, Milene, boa tarde aos alunos do primeiro ano do ensino médio, aluna, professor e os demais que estão aí participando e apreciando aí a nossa aula. Muito bem, professor. Então, sejam todos bem-vindos. Você aí que está nos assistindo através do aplicativo do Centro de Mídias ou através da TV Educação, pela TV Cultura. Então, como eu disse inicialmente, a nossa aula é a aula da primeira série do ensino médio de Geografia e eu gostaria de apresentar a equipe curricular. Então, vai aparecer para vocês aí na tela o nome das pessoas que compõem a nossa equipe. Iniciando aí pelo professor Antônio, que eu acabei de apresentar. Nós temos aí também a professora Andréia, que faz parte aí da COPED, da SEDUC, professora Mariana, eu que sou a professora Milene, e o professor Sérgio. Vai aparecer aí para vocês agora na tela o que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Então tá aí, o que vamos trabalhar? Então lembrando que é uma aula da primeira série, do primeiro bimestre. A habilidade do currículo é interpretar o mapa segundo os elementos que o compõem, considerando projeções, escalas, métricas e linguagem. O tema e conteúdo é cartografia e poder. Então nós vamos ter uma aula aí super bacana sobre cartografia, que é um tema muito bacana da geografia. Espero que todos gostem aí, participem, lembrando que o chat é uma ferramenta super bacana e deve ser usada com responsabilidade. Mas antes do nosso início aqui da nossa aula de cartografia, nós vamos falar um pouquinho sobre 2 projetos da Secretaria. Então agora vai passar para vocês um vídeo super bacana sobre o Parlamento Jovem Brasileiro, o PJB, que eu já conversei com vocês um pouquinho na aula passada. Então assistam o vídeo e eu já retorno. Estudantes do ensino médio de todo o Brasil podem ser deputados durante uma semana. O Parlamento Jovem Brasileiro acontece todos os anos e possibilita que eles atuem como representantes de seus estados. Os estudantes selecionados são empossados como deputados jovens e simulam todo o processo legislativo, elaborando projetos de lei e debatendo temas de grande importância para o nosso país. Participe! Acesse o portal câmara.leg.br e saiba mais sobre esse e os outros programas institucionais da Câmara dos Deputados. Informações também pelo Disque Câmara 0800 619 619. Estamos de volta. Então, olha que bacana esse vídeo. Então, lembrando que esse vídeo é da proposta do PJB, que está com inscrições abertas. Então, você, aluno do ensino médio, que gostaria de se inscrever, de participar desse projeto super bacana, fica aí a dica. Lembrando que no site do PJB nós temos aí um manual 2020, que tem todas as instruções para que você consiga se inscrever. Então, entrem lá no site, PJB 2020, se inscrevam, uma oportunidade muito bacana. E também, aproveitando esse momento, vai aparecer aí para vocês, no nosso próximo slide, um folder que é super bacana de uma outra iniciativa, que é o Jovem Senador, que está completando esse ano 10 anos do programa. O regulamento também se encontra no site do Jovem Senador. Ainda não tem uma data de finalização por conta da Covid-19, mas o aluno que tiver interesse já pode iniciar aí a sua redação, pois lá no site tem todas as instruções. Aproveite esse momento, converse também com seus professores, eu acho que é uma oportunidade única para vocês. Então, retornando aqui para a nossa aula de cartografia, que eu particularmente adoro essa temática, professor. É muito boa. Que professor de geografia que não ama cartografia, né? Senão não é professor de geografia, né? E aí, o que nós temos para hoje? Bom, nós vamos começar vendo aí a questão da linguagem cartográfica, uma introdução, né, do processo histórico do mapa. Então vamos aí ver na tela a introdução desse processo. Os mapas, eles são um processo já bem antigo, né? As antigas civilizações já utilizavam. Então a Grécia e outras civilizações como o Império Romano utilizavam os mapas principalmente para conquistas de territórios. Tá? Os primeiros mapas eram feitos de madeira e principalmente esculpidos em rochas ou pedras de argila. E a questão aí
da representação, ela começa num processo, né, antigo, né, que era pintado nas paredes, né, que nós chamamos aí de pintura rupestre. O primeiro mapa que aparece é o mapa de Gassur, que está aí na tela aí para vocês. Tá? O mapa de Gassur é da antiga Mesopotâmia e ele representa, né, um processo inicial da desenvoltura das características do mapa. Tá? Então esse mapa Gassur aí, que vocês vão agora ver na tela, ele faz parte de um processo já longínquo, né, já tem mais de 4.000 anos, né, como eu falei, foi encontrado aí na região da antiga Mesopotâmia, né, entre lá o Iraque e o Irã, que é o crescente fértil que vai até a região do Egito. Então esse é o mapa considerado o mapa mais antigo encontrado aqui no nosso território. Tem o mapa TO, né, que também é um mapa antigo, ele é um mapa mais representativo na questão religiosa, né, vocês estão vendo que na região ao norte tem a Ásia, né, e na região do oeste nós temos a Europa e depois a África. Então, porque nessa época, né, que era um período mais antigo, só tinha esses 3 continentes antes, né, da descoberta aí do novo continente América e do novíssimo continente, que é a Oceania. Posterior a isso, nós temos um outro mapa, que também é um mapa antigo. Esse mapa ele é do Beato, de Liébana. Pode ver aí na tela aí para vocês vão ter observando. Também é um mapa de região. Boa parte desses mapas antigos, eles têm o quê? Uma introdução, né, do olhar de quem projetou esse mapa. Por isso que nós denominamos atualmente as projeções cartográficas, tá? Então é importante vocês analisarem que a questão do mapa ele pode ser utilizado para diversas situações. Né? Por isso que nós denominamos aí de mapas temáticos, que nós vamos ver mais para frente. Qual que é a importância dos mapas? Vamos ver aí na tela. O mapa é uma ferramenta, né, de orientação e de localização. Ele se transforma aí num recurso extremamente importante, né, para a expansão das civilizações e, principalmente, ele é colocado a serviço do poder, né, mesmo poder político, poder militar. Eles foram fundamentais para definições de estratégias militares e para conquistas de outros povos. Por isso que eu citei para vocês que os mapas são feitos aí há milhares de anos atrás. Ele foi bem utilizado, principalmente nas grandes navegações. Por sinal, né, os mapas começam a ser bem mais utilizados a partir das grandes navegações entre os séculos XV e XVI. A partir daí, os mapas é uma grande ferramenta de uso aí para as navegações por questões militares, políticas e de conquistas. Tá? A sua função não era exatamente ajudar na localização, mas registrar e tornar público a descoberta de novos territórios. Por isso que em toda a viagem dos navegantes sempre um cartógrafo para estar escrevendo, né, as cartas, por isso que se falava em cartas marítimas, né, professora? Cartas portulanas, né? As famosas cartas portulanas. É importante a gente ressaltar que nesse período das grandes navegações, muito dos mapas que nós tínhamos na história, eles representavam também aspectos culturais e físicos, utilizando aí os mapas como mecanismo de linguagem, né, professor? Exatamente. O mapa é uma representação linguística da cartografia. E é super importante aí o entendimento dele. Vamos aí ver o que é um mapa. Então vamos aí ver na tela aí. O mapa é a representação no plano, normalmente em escala pequena, dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de toda a superfície, que nós chamamos aí de planisféria ou mapa-mundi, né, ou mapa dos continentes, ou de uma superfície definida por uma dada divisão política administrativa, como por exemplo o mapa do Brasil, separado aí politicamente pelos seus estados, por uma divisão operacional ou setorial, como bacias hidrográficas, áreas de proteção ambiental e setores censitários. Então veja a importância do mapa, né, em diversas, né, utilizações. E isso é importante vocês terem conhecimento, porque em qualquer livro, mesmo não sendo de geografia, sempre vai aparecer um mapa de uma característica de um dado que interessa ao tema que está sendo sugerido. Perfeito? Para vocês ter uma continuidade, um conhecimento, nós vamos ter agora uma problematização, né, professora? Exatamente. Vai aparecer para vocês na tela 3 questõezinhas. Essas questõezinhas vão ficar aí por um tempo para que vocês possam refletir. Então vamos lá. A primeira questão é: qual é a importância de um mapa? Uma pergunta super pertinente nesse momento. A2.
o que é uma planta cartográfica. E o 3, o que são curvas de nível. Então, nós vamos deixar para vocês por alguns instantes. É importante que vocês registrem aí as contribuições de vocês no chat, usem de forma consciente. Daqui a pouco nós retornamos com a devolutiva dessas questões. Muito bem, estamos de volta. Eu gostaria de agradecer aos alunos que estão participando aí ativamente no chat, né? A gente está acompanhando aqui as respostas de vocês, mas nós ainda não vamos dar as respostas. Nós vamos aguardar e durante a aula nós vamos aí dividindo com vocês as respostas desses 3 questionamentos. E agora eu vou fazer uma pergunta para o professor. Professor, o que é cartografia? Vamos lá, o que é cartografia? Acompanhe aí na tela e nós vamos ver aí o que é a cartografia. Essa palavra cartografia ela tem origem da língua portuguesa, né, tendo sido registrada pela primeira vez no ano de 1839, né, numa correspondência, indicando a ideia de um traçado de mapas e cartas. Hoje entendemos cartografia como a representação geométrica plana, simplificada e convencional de toda a superfície terrestre, ou de parte desta, apresentando através de mapas, cartas ou plantas. Então, existem várias histórias sobre a origem dos mapas, principalmente na questão da cartografia, principalmente a palavra cartografia. Muitos falam que são das cartas marítimas, que vieram aí das grandes navegações, e até dos cartagineses, que foram os primeiros navegantes, principalmente lá na região do Mediterrâneo. Tá? Nós vamos ver aí a forma da Terra, né, professora? A forma da Terra, ela tem um complicador, né? Muita gente fala, qual é a forma da Terra real, né? Exatamente, esse daí é um questionamento que surge dúvidas, mas eu acho que a gente tem uma resposta bem bacana para eles, né? Vamos ver aí uma animação aí na tela, vocês vão ver aí a forma da Terra em uma animação.
Então é só observar aí o formato da Terra. Então ela é uma forma que nós chamamos de geóide por causa da formação das marés, principalmente do formato do relevo da Terra. Então, obviamente, quando a gente olha no mapa, a gente tem essa relação. Eu trouxe até um parceiro amigo aqui de aulas, né, que é o famoso globo terrestre. Então, o formato da Terra, quando a gente observa dessa maneira, as pessoas falam que ela é redonda, que ela é uma esfera, parece uma bola, mas na realidade, oficialmente, nós denominamos o formato da Terra como uma forma de geóide, ou na formação esférica, como muitos falam, achatadas nos polos por causa da ação da gravidade. Perfeito? Então é isso que vocês têm que entender. Para mostrar esse formato, que é um formato arredondado num plano, aí nós temos as famosas projeções cartográficas. Então acompanhe na tela o que é uma projeção cartográfica. A projeção cartográfica é uma solução matemática ou geométrica para representar a superfície terrestre em um plano, da melhor maneira que os objetivos requeridos. Existem centenas de projeções, não existe uma representação ideal. Então, na realidade, o que acontece? Há diversos tipos de projeções. E lembrando, a palavra projeção é uma projeção de quem está fazendo. Então, quando a gente vê a projeção de um planisfério, e nós temos lá a projeção de Peters, a projeção de Mercator, que vocês vão ver na sequência das aulas, é uma projeção na ideia deles. Tá? Então, só que a gente não pode, quando faz uma projeção, principalmente do mapa mundi, a gente não pode ficar mudando, né, as regiões. Né? Não pode colocar, por exemplo, a América Latina, a América do Sul junto com a Europa. Ele tem que, as definições das áreas já são claras. Agora, a projeção ela é feita da maneira que o autor queira passar uma informação, tá ok? Então é importante vocês analisarem por esse lado. Então, a planificação da Terra, ela é mais ou menos esse esquema que nós vamos ver aí na tela. Tá? Nós temos um formato, né, esférico passado para um plano. Então, os mapas, né, eles são passados dessa maneira. Então, é lógico que quando a gente fala nessa ideia, né, de transformar uma forma redonda, geométrica, para uma forma plana, vai haver, né, distinções e vai haver diferenças, correto, professora? Muito bem, e muitas vezes vocês vão se deparar com mapas que têm aí o que nós chamamos de distorção cartográfica. O que seria essa distorção? Como nós temos essa dificuldade em representar algo esférico em algo plano, muitas vezes um continente ele fica maior ou menor de acordo com a projeção utilizada. E quais são essas projeções, professor? Bom, basicamente, nós estudamos 3 definições de projeções. Né? A primeira delas, vocês vão acompanhar na tela, é a projeção azimutal ou projeção polar. Né? Então, claramente na figura, a gente vê que existe uma projeção de um polo. Né? Então, essa projeção que nós denominamos de projeção azimutal equidistante, ela tem as distâncias lineares preservadas. A gente observa aí as linhas imaginárias, elas estão preservadas, então não tem nenhuma mudança aí. O que diferencia dessa projeção para as outras, principalmente das projeções cilíndricas, é a questão de você estar vendo o globo praticamente pela metade. Então, como vocês observam, se eu pegar essa folha que é um plano e colocar acima do globo, é como se eu colocasse o hemisfério norte desenhado neste plano, tá ok? Então é por isso que vocês têm que ter essa noção de que essa projeção azimutal ela é uma projeção mais neutra que nós temos de todas as projeções, perfeito? A próxima tela vai mostrar a bandeira da ONU para vocês. Então, por que eles usaram a projeção azimutal? Porque ela é neutra. Nós não estamos vendo nenhum país e nenhum continente em destaque. Não é isso, professora? Exatamente. Lembrando que essa projeção que foi utilizada na bandeira da ONU, ela é uma projeção que utiliza como ponto focal, né, como ponto de início ali, o Polo Norte. Perfeitamente. Então, porque é a área que nós temos como uma área neutra, que não vai identificar a importância de nenhum outro país. Perfeito? A próxima projeção que nós utilizamos é a projeção cônica. Essa projeção cônica, já pelo nome, já dá para identificar que é um formato de um cone. Então você coloca essa imagem do globo em um cone. Ela é mais adequada para representação em países de médias latitudes e para representações principalmente para utilizações em guerras.
porque ele dá uma identificação mais clara da região que você quer observar, tá ok? Então, a projeção cônica, ela é muito utilizada aí para situações de guerra ou situações militares. A próxima é a cilíndrica, que é a mais utilizada nas nossas convenções, principalmente por causa do planisfério. Então, a projeção cilíndrica, ela mostra o mapa, né, num todo, lembrando que ele vai, né, mostrar a região do plano, de esfera para o plano. Então, nós temos aí, por exemplo, um mapa mundi. Né, essa representação é uma projeção, né, que é a projeção de Peters, né, que ela tem uma deformação, que nós vamos ver aí depois, mas é uma projeção aí do mapa mundi, a projeção cilíndrica. É como se você tivesse uma garrafa e tirasse o rótulo dela por inteiro e esticasse ela e aparecia lá o rótulo por inteiro. Perfeito? Agora vocês vão fazer uma atividade em cima dessas projeções. Perfeito, professora? Então, essa atividade vai aparecer para vocês na tela. Isso. Identifique as projeções cartográficas dos mapas abaixo. Então, nós temos 3 imagens. Cada imagem representa aí uma projeção. Então, vai ficar em alguns instantes aí para vocês na tela. E vocês podem colocar lá no chat qual imagem representa a qual projeção cartográfica. Nós já retornamos. Muito bem, eu estou acompanhando aqui as contribuições, eu estou vendo que vários alunos acertaram, lembrando que não é uma questão de alternativa, né? Então, você tinha que colocar lá no chat qual era a imagem 1, a 2 e a 3, né? Identificar, como dizia o enunciado. Então, lembrando só que esse tema de cartografia é um tema super importante, que você deve também discutir com seus professores. Caso você tenha alguma dúvida, anote, converse com os professores, isso é muito importante. E, professor, para esse momento de retorno, nós temos aqui a contribuição de alguns alunos. Por exemplo, a Gabriela, o Pedro e também o David colocaram algumas respostas. Vamos ver se eles estão dentro aí? Vamos ver. Eles colocaram que a primeira projeção é a projeção azimutal. Perfeito. Eles colocaram que a segunda é a cônica e a última é a cilíndrica. Correto, estão de parabéns, é isso aí mesmo. Então, a primeira projeção, ela é a projeção polar, já identifica claramente aí na imagem. Depois nós temos a projeção cônica, né, que é o formato de um cone, como eu falei para vocês, e a projeção cilíndrica aí, que é como se tirasse um rótulo da garrafa, perfeito?
Vamos ver aí algumas projeções importantes que nós estudamos aí nas projeções cartográficas, principalmente que vai em encontro da ideia do autor. A primeira delas é a projeção conforme, que é a projeção de Mercator, né? Vamos ver aí na tela. Essa projeção de Mercator, ele foi um cartógrafo da época das grandes navegações, e ele tem uma ideia, né, de uma projeção na qual a variável preservada aí é a forma dos ângulos, né? A gente observa aí, por exemplo, a imagem do Brasil, mas ele acaba deformando aí as distâncias das áreas. O claro exemplo que vocês podem perceber aí é a Europa. Ela está bem centralizada e ela aparenta ser maior, né? Outra distinção aí dessa projeção é a Groenlândia, né, que fica lá na região norte da América. Então, qual que é a ideia da projeção de Mercator? É colocar a Europa no centro, né, porque ele está naquela época que nós denominamos de eurocentrismo, né, aquela dominação da Europa, né, que se acreditava da dominação do continente europeu, né, no planeta, né, professora? Lembrando que boa parte dos mapas, eles utilizam aí a Europa como ponto central, justamente por conta do meridiano, né, que é o ponto zero em relação aos graus, e por isso alguns cartógrafos utilizam o mapa como centro, né, sendo o meridiano. Perfeitamente. Então, depois de ter visto essa projeção conforme, a gente vai para a projeção de Peters. A projeção de Peters tem uma outra relação. Essa projeção foi feita em 1973, né, na época que se falava em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, ela é uma projeção cilíndrica equivalente, né, a variável que é preservada aí são as áreas, e as formas e as distâncias elas são deformadas. Então, vocês observam que tem um destaque aí para os continentes que eram denominados na época de subdesenvolvidos, principalmente o continente africano. Perfeito, professora? Exatamente. Aí a gente consegue observar o que nós já citamos aqui, que é referente à distorção cartográfica. Agora vamos aí numa tela para defrontar as duas projeções para vocês verem as diferenças entre a projeção cilíndrica conforme de Mercator e a projeção cilíndrica equivalente de Peters. Então vejam claramente aí a alteração que acontece, né? Então a gente vê, por exemplo, como a Antártida na projeção de Mercator bem mais destacada aí que a projeção de Peters. Então é o que eu falei para vocês, as projeções elas são equivalentes à ideia que são passadas pelo autor, correto? A próxima projeção que vocês vão ver é a projeção de Robson. Ela é denominada de uma projeção alifática. Ela não é conforme, ela não é equivalente, ela também não é equidistante. Tá? Ela não possui nenhuma superfície de projeção, porém apresenta características semelhantes à da projeção cilíndrica. Tá? Essa projeção de Robson ela é muito utilizada aí para o planisfério, apesar de ela não ter nenhuma denominação de conforme, de equivalente ou de equidistante. A próxima projeção que vocês vão ver aí é de Eckert III. Tá? É uma projeção que eles denominam de pseudocilíndrica. Ela é muito próxima à cilíndrica e ela é muito adequada para mapas temáticos, mapas que vocês colocam temas aí no seu conteúdo. Tá? Nós utilizamos atualmente aí outros tipos de mapas para dar uma melhor definição quanto ao título que a gente quer mostrar, né? Então nós temos o mapa que vocês vão ver agora na tela, que é o mapa de anamorfose. Esse mapa ele é utilizado, ele não tem nenhuma importância geométrica, a interesse dele é mostrar o tema que está sendo apresentado. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí esse mapa, está mostrando a população total do planeta. Quem vai se destacar aí? Os países que têm maior quantidade de população total. Então, nós estamos vendo a China e a Índia num destaque maior, depois vem países com uma menor quantidade de população que os Estados Unidos e o Brasil. Então, qual é a ideia desse tipo de mapa? Ele tem uma deformação que é proporcional ao tema que ele deseja mostrar. Então, se fosse o PIB, mostraria os países com uma maior deformação, né, com os países mais ricos aí do planeta, Estados Unidos, a Inglaterra, a França. Então, esses mapas de anamorfose, eles destoam dos outros mapas pela relação do tema. Tá? Então, ele não vai ter nenhuma projeção no sentido geométrico, mas ele vai deformar, pode ser em quadrado, pode ser em círculos, mas vai estar bem deformados aí, porque depende aí do tema.
Agora tem um mapa aí que eu coloco aí para vocês, porque muita gente fala da questão do mapa, né, em cima, embaixo, direita, esquerda, que nós não utilizamos isso em geografia, né, professora? Então dá a impressão que nós estamos em cima, embaixo, mas não existe isso, né? Dentro da geografia nós temos nomes e nomes científicos que nós utilizamos, né? Nós temos aí norte, nós temos sul, nós temos o que nós chamamos de orientação geográfica. Então é importante que você, aluno, converse com o seu professor, aproveite esse momento super bacana, tire suas dúvidas também, mas lembre-se de sempre utilizar nomenclaturas adequadas e corretas quando nós falamos de cartografia. Exatamente. Então vamos ver aí na tela um mapa da América invertida. Ele está invertido, mas ele não é considerado um mapa errado. Ele foi feito aí pelo Joaquim Torres, né, no século XIX. Então ele está mostrando a parte superior como sendo o sul, mas porque o mapa ele não está errado, ele só está de uma forma invertida. Então nós não falamos que é errado falar do mapa invertido, ele simplesmente está invertido. Ele não está de ponta cabeça como muita gente aí considera, perfeito? Agora, para fazer um mapa, não é simplesmente desenhar ele. Você tem elementos do mapa que são extremamente importantes para a identificação das pessoas que querem observar. Então, observe aí na tela que vocês vão ver quais são os principais elementos de um mapa. Nós temos um dos principais deles, que é o título. Então, vocês estão observando aí na tela o mapa, os elementos de um mapa. Pode passar para a próxima, por favor. Então, nós temos o título, que aí é o mapa político do Brasil. Nós temos aí a legenda, que dentro da legenda vão ter os símbolos, né, identificando a área ou alguma coisa que vou ter interesse, como por exemplo rios, trilhos de trem. Nós temos a orientação, que muitas vezes é usada a rosa dos ventos ou só o norte. A escala, que a escala é importantíssima, porque a escala ela diminui as características do mapa ideal e real do que é da projeção. E nós temos a fonte, né, que também é importante aí para ser analisada para quem está vendo, né? Para quem faz o mapa conhece, mas para quem vai identificar tem que ter pelo menos esses elementos do mapa. Nós temos a escala, que muita gente aí, muito aluno aí acaba se complicando. Vamos ver aí na tela aí. Essas escalas nós temos a escala numérica e a escala gráfica. No caso da escala numérica, ela sempre vai aparecer e o valor real. Então, 1 é 1 centímetro do mapa, né? E aparece lá o símbolo de divisão e 50.000, por exemplo. Então, quer dizer que é 1 por 50.000 centímetros. Se for uma escala gráfica, ela é mais fácil porque ela já está em quilômetros. Então, ela está identificando lá 1.000, 500, 0 e 1.000. Como tem uma divisão de 500, então a real é que cada centímetro do mapa equivale a 500 quilômetros. Então, nós temos aí 3 tipos de escala que denomina dessa maneira. Então, a escala numérica é dada em centímetros e a escala gráfica é dada em quilômetros. Nas plantas cartográficas, ela é dada em metros. Então, precisa ter bastante atenção aí quando vocês veem aí se é um mapa, se é uma planta. A planta é quando a gente identifica. Antigamente tinha os guias, né, professor? Agora tem o Google Maps, fica mais fácil de identificar, né? Vocês vão fazer agora uma atividade rapidinha sobre transformação aí da escala, né, professora? Muito bem. Nós vamos ter uma atividade que vai aparecer aí para vocês na tela, com um exemplo que o professor acabou de exemplificar, e vocês vão transformar o valor da escala gráfica em escala numérica. E nós já retornamos.
estamos de volta. Gostaria de agradecer as contribuições aqui no chat com a gente. E aí, professor, lembrando que o aluno ele tinha que prestar atenção numa situação aí na escala, né? Exatamente, né? Se vocês observem aí na tela, né, o que a escala gráfica mostra? 5, 2,5 e 0. Então, cada centímetro do mapa equivale a 2,5 km. Como a escala numérica você tem que mostrar em centímetros, então você vai transformar de quilômetros para centímetros. Então o valor é de 1 por 250 mil. Tá? Então vocês transformam a escala gráfica para a escala numérica e aí vocês acrescentam aí 5 casas depois da vírgula. Como já tinha uma casa que era o 5, era só acrescentar 4 zeros aí. Lembre, transforma escala de quilômetros para centímetros, o que muitos alunos acabam confundindo. Na próxima, para finalizar a aula, nós vamos ver aí os mapas temáticos. Tá? Então, vou passar aí alguns mapas temáticos para vocês verem que são os temas da relação com o conteúdo que vocês têm. Tá? Então, nós temos aí o mapa econômico, tá? Que ele mostra a economia através do PIB. Nós vamos ter aí o mapa político, que é a divisão dos continentes e dos países. Nós temos o mapa demográfico, que é a população, né, dividida em densidade demográfica. Nós temos um mapa histórico aí, né, que ele vai mostrar aí, né, a relação histórica principalmente da época das grandes navegações. E o mapa físico que vocês estão vendo aí. Esse mapa físico é a relação da parte física, natureza e clima e vegetação. Perfeito, professora? Então era isso que a gente queria apresentar. Nas próximas aulas a gente estará apresentando outros assuntos sobre geografia. Eu agradeço aí a participação de todos e tenham uma boa tarde. Tchau, tchau, gente. Boa tarde e até a nossa próxima aula.